Fala, meus amigos. Olha só, a gente sabe como o design é multidisciplinar e como é importante que diferentes pessoas com valores e paixões e visões diferentes possam contribuir para construir um determinado produto. Por exemplo, durante o desenvolvimento de um produto, talvez alguém tenha mais afinidade para a parte de pesquisas, entrevistas com usuários. Já outras podem ter mais habilidades para analisar dados. A partir daqueles números, eles extraírem talvez comportamentos dos usuários, insights de melhorias que podem acontecer através de gráficos e números e rotas que as pessoas fazem nos produtos. Já outros perfis são mais indicados talvez para analisar um produto sob o ponto de vista de negócios e de estratégias. E outras têm mais preocupações ergonômicas em construir interfaces agradáveis, amigáveis e fáceis de usar a nível visual. Todas essas pessoas podem estar trabalhando com coisas que elas amam fazer, mas estarem juntas trabalhando para desenvolver um único produto. Relacionado a essas habilidades diferentes para compor um determinado produto, eu li um artigo muito legal de um product designer israelense chamado Uri Haramat. Ele propôs no artigo uma abordagem de montar times com pessoas que são apaixonadas por aquilo que elas fazem. Ele argumenta que às vezes é falho incluir alguém num time baseado apenas no que se observou no portfólio da pessoa ou no que a pessoa já fez. Nem sempre as pessoas desempenharam aquelas funções que elas são mais apaixonadas em realizar. Ele compara isso a um triatleta que precisa, por exemplo, correr, nadar e pedalar. Ele precisa ser bom nessas três funções para poder ganhar uma prova, é claro, mas talvez ele seja mais especialista em alguma dessas tarefas, aquela que ele é mais apaixonado. E aí, inspirado por essa abordagem toda, ele propõe uma teia de paixões. Essas paixões são as atividades necessárias para a construção de um determinado produto. São 6 elementos propostos pelo Uri: técnico, experiência do usuário, psicologia do usuário, dados, gerenciamento de projetos e Wackness. Técnico. Técnicos são aquelas pessoas que gostam de analisar tudo sobre o ponto de vista da viabilidade, do que pode ser feito em termos tecnológicos. Eles adoram pensar sobre a escalabilidade das coisas. E são aquelas pessoas que gostam de pensar com exatidão quanto tempo uma determinada coisa precisa para ser realizada. Experiência do usuário. Perfis mais voltados para a experiência do usuário são aquelas pessoas que são apaixonadas pela ideia do comportamento do artefato. Elas querem entender seus contextos de uso. Que conexão aquele produto faz com a vida real dos usuários? Onde é que ele vai ser usado? E assim por diante. Psicologia do usuário. Outro item importante proposto pelo Uri é a psicologia do usuário. Para ele é muito importante que tenha num time alguém que saiba ouvir as pessoas. Segundo Uri, essas são pessoas que normalmente extraem muito de testes de usuários e elas sabem observar as pessoas usando os produtos. Dados. Já as pessoas muito ligadas em dados, elas adoram compreender o impacto das decisões de design no produto. Elas estão constantemente ligadas em entender as causas e as consequências das coisas. Para Uri, essas são pessoas que se sentem desconfortáveis quando elas não conseguem dados para explicar determinada coisa. Essas pessoas normalmente rejeitam sugestões que são baseadas em achismos. Ou elas se irritam quando outras pessoas chegam a conclusões erradas, já que aqueles dados estão ali tão claros, mostrando o caminho que a coisa está acontecendo de fato. Gerenciamento de projetos. Já pessoas com um perfil de gerenciamento de atividades, elas sabem mapear muito bem o caminho que as coisas precisam percorrer para que elas possam acontecer. Eles adoram analisar a rota necessária para se partir de um ponto A e chegar num ponto B de um projeto. Quais são as prioridades, quais são as metodologias que serão utilizadas. Se uma determinada decisão foi baseada em dados, elas querem que isso seja feito da forma mais clara e transparente possível. Wackness. Wackness se refere àquelas pessoas que gostam de pensar diferente. Elas questionam o que está sendo feito e gostam de apresentar caminhos diferentes. Bom, isso me lembra muito o livro Design Sprint. Quem já leu deve lembrar que o autor sugere que um dos componentes do time seja uma pessoa que ele chama de troublemaker, que é aquela pessoa que questiona as coisas, que vai contra a ordem estabelecida, que quer estabelecer uma nova visão sobre um determinado assunto. O Jake Knapp já tinha abordado sobre esse assunto, sobre essas pessoas que podem ver as coisas de um jeito diferente, como elas são saudáveis para times, e isso me lembrou muito essa abordagem do Uri também no artigo que ele escreveu. Bom, então a ideia do Uri é que você possa dividir 20 pontos entre essas 6 categorias, de modo que as pessoas possam demonstrar quais são as suas paixões dentro do Product Design.
E aí, como eu sempre falo que conhecimento gera conhecimento, já outra pessoa chamada Christian Montoya pegou esse artigo do Uri e fez uma ferramenta para que as pessoas possam usar esse conceito dele de uma forma gráfica, em uma interface de um website. Ok, então vamos lá preencher aqui o meu gráfico. Se eu fosse preencher isso aqui, como é que eu faria? Técnico. Não me considero assim uma pessoa especificamente técnica, assim, no sentido de construir as coisas. Eu não sou desenvolvedor, nem um programador. Eu tenho alguma noção sobre o que pode ser feito tecnicamente, mas eu acho que exatamente não é a área que eu quero atuar diretamente assim num projeto. Então eu vou deixar aqui com 2 inicialmente. User Experience, claro, eu vou jogar aqui um 5 ou 6, já que é uma área que eu sou completamente apaixonado por essa área aqui dentro de um design de produtos. Psicologia do usuário, muito importante também. Eu jogaria aqui um 5 ou 4, ok, já estourei aqui 2 pontos. Vou deixar aqui em 5 por enquanto. Dados, considero extremamente importante que as coisas sejam feitas baseadas em dados. Vou jogar aqui um 4, embora já tenha estourado aqui em 3 pontos. Gerenciamento de projetos, vou tentar baixar aqui para 2, não é algo que eu seja exatamente focado dentro de um projeto. Wackness, é importante, né, a gente ser troublemaker de vez em quando, mas eu acho que eu vou deixar aqui com 2. Aqui para equilibrar mais, eu vou terminar baixando aqui User Experience. Equilibrar User Experience e User Psychology. Então, basicamente, esse aqui é o meu gráfico. Bom, e no fim do artigo, o Uri sugere que quem quiser dar alguma sugestão sobre essa abordagem dele, fique bem à vontade. Então, eu mandei para ele 2 sugestões sobre algumas coisas que eu percebi nesse teste aqui que eu acabei de fazer. Bom, a primeira é que eu vejo uma linha muito tênue entre os itens User Experience e User Psychology. Isso porque elas se misturam muito. Normalmente quem trabalha com UX já tem essa visão de psicologia do usuário. Essas pessoas já são interessadas no comportamento dos usuários, como é que elas se sentem, como eles se comportam diante de um produto, de um serviço. Mesmo entendendo que nem todas as pessoas que trabalham com UX, elas são aptas ou querem entrevistar pessoas, eu acho que isso precisa de uma habilidade especial. Eu acho que esses 2 itens eles poderiam ser aglutinados num só. Já o design de interfaces, que o Uri sugere que fique dentro do User Experience, eu já acho que poderia ser separado. Isso porque alguém que seja muito apaixonado pelo tema do User Experience não necessariamente é apaixonado pelo design de interfaces. Acho que são 2 coisas que se complementam totalmente, mas uma pessoa pode ser mais apaixonada por designer de experiências e interaction design do que necessariamente designer de interfaces e vice-versa. Eu acho que esses 2 elementos são muito importantes para compor a experiência do usuário, mas elas podem requerer habilidades e paixões diferentes. Bom, eu adoraria conhecer o perfil de vocês dentro desse esquema proposto pelo Uri, e eu queria saber que tipo de Product Designer é você. Então quem quiser fazer essa reflexão, eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês podem fazer o teste e publicar o resultado nos comentários desse vídeo aqui. Bom pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por assistir. Se você ainda não assinou o canal, por favor assine. E até a próxima. Tchau!